Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda. Eu tô super animada para o nosso papo de hoje. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Para quem já acompanha o programa e, bom, já tem familiaridade com aquelas grandes obras da literatura distópica, o nosso ponto de partida de hoje dispensa grandes apresentações. Com certeza. A nossa missão hoje é reexaminar as engrenagens de um sistema de controle absoluto. E, a fragilidade aterrorizante da memória humana. Um tema denso. Muito. Nós estamos mergulhando nas nuances de 1984, do George Orwell, mas focando especificamente na atmosfera e naqueles detalhes trazidos pelos trechos do audiolivro que o canal Dominus Audiolivros disponibilizou. Sim, ouvir a obra traz uma textura bem diferente, não é? Exato. A experiência de ouvir traz, uma camada extra de opressão. Porque todos nós conhecemos aquela imagem inicial, né, do relógio batendo 13 horas, num dia frio e ensolarado de abril. Clássico. Mas ao escutar a narração, o cheiro de repolho cozido e do gin Vitória... Nossa, o Gin Vitória. Sim, parece que salta aos nossos sentidos. A gente percebe o peso da poeira nos sagões dos prédios Vitória, a fuligem de uma Londres que é tipo a capital sombria da pista número 1. E sempre com aquele pano de fundo constante, né? A guerra sem fim. Exatamente. A guerra eterna entre a Oceania, a Eurásia e a Lestásia, certo? Vamos desvendar isso, porque quando a gente revisita esse universo, o que realmente choca não é a existência da tirania em si, mas a burocracia do paradoxo que sustenta ela. Explica um pouco pra gente como funciona essa espinha dorsal da sociedade. Bom, é exatamente nessa burocracia do paradoxo que a gente encontra a verdadeira essência da Oceania. A genialidade sombria do partido não está apenas em oprimir as pessoas. Tá em que, então? Está em nomear os instrumentos de opressão com as próprias virtudes que eles aniquilam. A estrutura do governo é dividida naqueles 4 ministérios tristemente célebres. Os 4 pilares, né? Isso. Temos o Ministério da Verdade, que paradoxalmente falsifica a história e produz entretenimento alienante. Aham. Temos o Ministério da Paz, que fomenta a guerra contínua. O Ministério do Amor, que cuida da lei e da ordem, mas institucionaliza a tortura em prédios sem janelas, cercados por arame farpado. E, por fim, o Ministério da Fartura. Que é o responsável por planejar milimetricamente a escassez e o racionamento. Perfeito. E quando a gente analisa o impacto psicológico dessa nomenclatura, fica claro que não é uma ironia acidental. É um ataque frontal. Sabe? Um ataque à lógica. Exato. A capacidade do cidadão de confiar nos próprios sentidos. Ao forçar a população a aceitar diariamente que a agência responsável pela fome se chama fartura, o Estado já quebra a primeira e mais importante barreira da sanidade, que é a coerência. É uma arquitetura de vigilância que exige uma submissão cognitiva, não só física. Uhum. E, ouvindo o audiolivro, a descrição visual e sonora dessa vigilância ganha contornos muito viscerais. Aqueles cartazes do Grande Irmão está te vigiando. Com os olhos que seguem a pessoa. Isso, os olhos que parecem seguir quem caminha pela rua, criando uma paranoia quase tátil. Mas o elemento mais perverso de todos, para mim, é a teletela. A onipresente teletela. A ideia de ter uma placa metálica na sua parede, que não pode ser desligada, que cospe propaganda interminável e ao mesmo tempo capta o mínimo sussurro do ambiente, é aterrorizante. E o mais brutal nem é a tecnologia em si, mas a assimetria da informação. Como assim? Ninguém sabe quando está sendo vigiado de fato. Ah, verdade. Essa assimetria transforma o controle externo num policiamento interno absoluto. Um simples tique nervoso ou, digamos, piscar os olhos por um tempo maior diante de uma notícia sobre o racionamento de chocolate. Isso já pode ser lido como um ato de traição. Exato. A polícia do pensamento não precisa monitorar cada cidadão a cada segundo. O modelo funciona justamente porque o indivíduo vive na eterna suposição de que tem alguém olhando agora. Então o medo faz o trabalho sujo do Estado? Completamente. O cidadão assimila o olhar do opressor, forçando um autocontrole instintivo. Cada pensamento passa por um filtro de autocensura antes mesmo de se formar direito na mente.
Nossa, é a internalização da teletela, né? O espaço privado deixa de existir, não só nos apartamentos, mas dentro do próprio crânio. E toda essa tensão acumulada precisa de uma válvula de escape. Que nos leva aos 2 minutos de ódio. Exatamente. Que talvez seja uma das descrições mais angustiantes de se ouvir na fonte. A narração capta maravilhosamente bem aquela transição, sabe? De um ambiente monótono de trabalho para uma histeria quase demoníaca. Sim, é uma catarse programada. Quando o rosto de Emanuel Goldstein, o inimigo do povo, aparece na tela junto com as imagens do exército eurasiano, a reação da galera não é só reprovação, é um frenesi físico. Pessoas pulando, gritando. Julgando objetos na teletela. É como se uma represa de frustrações arrebentasse de uma vez só. Cria um transe coletivo onde até o protagonista, o Winston, que odeia o sistema, se pega gritando junto contra a vontade. E o que a fonte nos revela sobre isso é um estudo muito profundo sobre a canalização de emoções. A raiva não é reprimida pelo Estado, ela é cultivada e refinada. Eles usam a raiva como combustível. Sim, o texto usa uma analogia brilhante para a raiva ali. Descreve como a chama de um maçarico que pode ser redirecionada de um alvo para o outro. Nossa, verdade. Porque a vida sob as regras do partido é miserável e cheia de privações. Se as pessoas não tivessem um alvo externo para despejar esse ressentimento, elas inevitavelmente se voltariam contra o governo. Faz todo sentido. Então, ao oferecer o Goldstein, que funciona mais como uma abstração do que como uma ameaça real, o partido drena a capacidade de rebeldia da população. O ódio esgota as energias. É um mecanismo purificador. E qualquer desvio mínimo dessa cartilha emocional cai no que eles chamam de crime-ideia, o crime de pensamento. O crime essencial. É fascinante observar como o audiolivro retrata o ato inicial de rebelião do Winston. Tipo, ele não tenta explodir um prédio do governo. Longe disso. Ele simplesmente entra numa lojinha, compra um diário antigo com páginas em branco, senta numa alcova minúscula que fica num ponto cego da teletela E escreve. escreve: abaixo o grande irmão. E naquele momento, a sentença já está dada. O simples ato de pensar de forma independente e registrar isso condena ele à morte ou à vaporização. Ser apagado dos registros, como se nunca tivesse existido. Sim. E para sobreviver num ambiente onde pensar te mata, o partido exige uma ginástica mental muito bizarra. O que é fascinante aqui é entender como funciona essa estrutura psíquica, o famoso duplo pensar. Explica melhor essa dinâmica. Não se trata apenas de ser hipócrita ou de contar uma mentira para sobreviver. O duplo pensar exige a capacidade de reter simultaneamente duas crenças mutuamente contraditórias e aceitar as duas. É tipo saber e não saber ao mesmo tempo. Exatamente. Você aplica lógica para destruir a lógica. É o partido exigir que você acredite que eles são os guardiões da democracia, mas ao mesmo tempo afirmar que a democracia é impossível. É enlouquecedor. É o ato de esquecer um fato inconveniente de forma consciente, depois puxá-lo da memória apenas pelo tempo necessário, acreditar genuinamente na mentira e então esquecer que você acabou de esquecer. É uma mutilação voluntária da própria inteligência, né? Sem o duplo pensar, a estrutura do partido colapsaria, porque as contradições ficariam óbvias demais. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na análise da fonte. Porque esse apagamento não acontece só no plano psicológico do cidadão. Ele é literalmente a maior indústria da Oceania. O Ministério da Verdade. Isso. O audiolivro descreve o trabalho do Winston de um jeito muito cru. O Ministério não produz nada além de ilusões burocratizadas. Os pedidos chegam por uns tubos pneumáticos, exigindo que jornais antigos sejam reescritos. Sempre para alinhar o passado com o que o partido defende no presente. E o exemplo perfeito dessa mecânica é a criação do camarada Ogilvy. Um momento brilhante do texto. Alguém importante do partido cai em desgraça e é vaporizado. Para preencher o buraco nos arquivos, o Winston simplesmente inventa um herói de guerra do zero. Com condecorações, uma vida exemplar e uma morte heróica. Ele cria uma pessoa. É quase uma usurpação de poderes divinos. O partido apaga os vivos e cria mortos que nunca nasceram. O que a gente vê no caso do camarada Ogilvy é o conceito do passado como um palimpsesto. Um pergaminho raspado e reescrito infinitamente. Isso mesmo. A mentira se torna verdade porque não sobram evidências em contrário. Quando todos os jornais, livros e filmes concordam com a nova versão,
a história muda. Como diz o lema do partido. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Perfeito. A história não é apenas apagada, ela é domesticada. E se o passado está sendo corroído assim, o presente sofre a mesma coisa com a destruição da linguagem. A fonte traz a figura do Syme, que trabalha com Winston no dicionário de Novilíngua. A 11ª edição, se não me engano. Essa mesma. A narração casca um tom quase perturbador da empolgação do Syme. Ele tem um brilho fanático nos olhos ao explicar que a beleza do idioma está em destruir centenas de palavras por dia. Cortando a língua humana até o osso. Sim, a maioria das ditaduras cria jargões complexos, mas a nova língua é projetada para encolher a cada ano. Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende o objetivo final. A linguagem molda a nossa percepção da realidade. O raciocínio do Syme é terrível, mas lógico. Por que preservar palavras como bom e mal? Sim, bom já resolve. Exato, ou plus bom para enfatizar. O objetivo não é eficiência, mas estreitar a gama do pensamento humano. O objetivo final é tornar a crime-ideia literalmente impossível, simplesmente por falta de vocabulário para expressá-la. É um cerco perfeito. Mas aí, no meio de todo esse sufocamento, Winston desenvolve uma teoria. Ele escreve no diário que se há esperança, está nos proles. Os proletários. Isso. Eles formam tipo 85% da população e são completamente ignorados pelo partido. Tratados como o gado mesmo. A diferença entre a vida sob a teletela e a vida nas favelas deles é brutal. Essa divisão social é mantida através de um desdém funcional muito estratégico do partido. A elite entende que uma massa empobrecida não é uma ameaça política. Desde que eles estejam distraídos, né? Desde que a atenção esteja fragmentada. Eles são mantidos dóceis com trabalho pesado, cerveja, filmes banais, pornografia barata produzida pelo Estado. E, claro, a loteria. A famosa loteria, cujos prêmios grandes são totalmente fictícios. É o pão e circo moderno. E essa busca do Winston por saber se a vida era melhor antes da Revolução leva ele até os proles. Ele vai num pub, um bar sujo, escuro, conversando com um idoso. Onde eles bebem cerveja em pintas. Isso, as velhas medidas. E eu acho até um pouco cômica a frustração do Winston ouvindo a narração. Ele tenta tirar grandes verdades políticas do senhorzinho. E o idoso só lembra de banalidades. Só fala de cartolas, de como o sistema métrico mudou e de umas brigas na rua. Ele é incapaz de confirmar se a vida era melhor ou pior. Isso ilustra a vitória definitiva do partido. Winston busca um historiador amador e encontra escombros. Sem os registros externos, a memória humana falha. Ela se fragmenta em detalhes irrelevantes e o padrão de comparação desaparece para sempre. A gente perde a âncora factual. E esse isolamento todo só é rompido de forma brusca por causa de um sentimento. Que é quando a história tem aquela reviravolta com a Júlia. A garota de cabelos escuros. A própria, com aquela faixa da Liga Juvenil Antissexo na cintura, o Winston odiava e temia muito ela. Achava que era uma espiã. Até que um dia, no corredor, ela escorrega, ele ajuda ela a levantar e ela coloca um bilhete dobrado na mão dele. E a mensagem no bilhete muda tudo. Diz apenas, eu te amo. Num mundo onde eles estão destruindo palavras para matar as emoções, isso cai como uma bomba. Uma bomba política, porque o instinto sexual e o amor romântico são inimigos declarados do partido. Eles criam lealdades privadas incontroláveis. E gastam a energia que devia ir toda para o grande irmão, né? Exatamente. Todo o fervor que deveria alimentar o ódio, no período dos 2 minutos de ódio, seria dissipado na intimidade. Por isso, fazer amor se torna um ato de rebelião política. É um golpe contra o Estado desferido com o próprio corpo. Um golpe que encontra um santuário lá no quarto alugado acima da loja de antiguidades do Sr. Sherrington. A descrição daquele quartinho é tão evocativa. Tem uma cama de casal de mogno, um relógio antigo de 12 horas. O cheiro de café de verdade. Sim, o café e o açúcar que a Júlia contrabandeia. E o principal, a ausência da teletela. É ali que ele coloca aquele peso de papel de vidro, com um coral dentro. O peso de papel é um símbolo central.
Winston olha para aquele vidro e vê uma bolha translúcida do passado, inútil para o partido, mas inestimável para ele. Ele projeta a vida deles ali dentro, né? Sim, o vidro é o quarto, e o coral incrustado lá dentro são as vidas de Winston e Julia, preservadas da loucura e da aridez do mundo exterior. Uma tentativa desesperada de congelar o tempo. E lá dentro, ele tem um momento de clareza muito forte sobre a humanidade dele. Ele lembra do desaparecimento da mãe, da irmãzinha, do egoísmo dele quando criança por causa da fome. Ele percebe o valor das emoções primitivas. Ele vê que os proles continuam humanos justamente porque são regidos por essas emoções, por lealdades inalteráveis. Um abraço ainda importa para eles. Os membros do partido, porém, já estão mortos por dentro. A tragédia do Winston é entender que a nobreza de espírito foi drenada da elite intelectual, e isso nos leva diretamente ao fim sombrio da jornada dele. Quando a bolha de vidro quebra, o quarto é invadido e vemos a derrota do indivíduo. A narrativa conduz ele para os porões do Ministério do Amor e o desfecho da fonte é devastador. Porque todo aquele esforço racional e rebelde colapsa. A imagem final dele no Café Castanheira, vendo a guerra na teletela e sentindo aquelas lágrimas com cheiro de gin escorrendo. A fonte revela de forma abrupta. Acabada a luta, vencida a batalha contra si mesmo, amava o grande irmão. É um choque. O choque reside na natureza da vitória do partido. A derrota física ou a morte nunca foi o objetivo deles. Fazer mártires é falho. O objetivo era a conquista e a aniquilação completa da mente e da alma do indivíduo. Ele precisava ser esvaziado, né? Totalmente esvaziado de si mesmo, até que o único afeto que restasse fosse pelo próprio carrasco. O sistema não o destruiu fisicamente. O sistema o absorveu. É impressionante e angustiante. A gente amarrou aqui pontos vitais dessa obra. A vigilância constante, a corrupção da linguagem, a manipulação implacável da história e essa rebelião trágica através dos sentimentos. Fica o alerta contínuo sobre o poder dos sistemas de controle. Sim, sobre a importância de questionar nossa realidade e valorizar nossa memória independente. Mas antes da gente encerrar, queria pedir para você deixar aquele pensamento final que sempre buscamos trazer. Isto levanta uma questão importante para quem nos ouve. Se a nossa própria identidade é inteiramente construída por nossas memórias e pela linguagem que usamos para descrevê-las, até que ponto a perda ou a terceirização dessa memória nos transforma em pessoas diferentes? Talvez o verdadeiro terror de um sistema de controle absoluto não seja o poder de nos fazer sofrer, mas a capacidade de fazer com que amemos a nossa própria destruição, esvaziando a nossa essência até sobrar apenas a submissão. Uma reflexão fortíssima para a gente levar para a vida, que nos incentiva a não perder a essência das nossas próprias palavras. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui. Continuem questionando, continuem refletindo e a gente se vê na próxima Imersão Profunda. Até lá!